Jamais vai estar. O que a Bíblia diz sobre o semeador, a semente e os solos? Jesus contou frequentemente por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia que ele usava para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais importantes destas parábolas é aquela registrada em Mateus 13, versículos de 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20 e Lucas 8, de 4 a 15. Esta história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. A importância desta parábola é salientada por Jesus em Marcos 4,13. Não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos. E também é uma das únicas que Jesus explicou especificamente. Precisamos meditar cuidadosamente nesta história. A história em si é simples. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Lucas 8, de 5 a 8. A explicação de Jesus é também fácil de entender. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crescendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra de Deus, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Evangelho de Jesus, segundo Lucas 8, de 11 a 15. Alguém ensina as Escrituras a várias pessoas. A resposta dessas pessoas depende do estado do coração delas, isto é, de sua atitude. Consideremos o semeador, a semente e o solo. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez que, se a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Por isso, seu trabalho é importante. Mas a identidade pessoal do semeador não é. O semeador nunca é chamado pelo nome nesta história. Nada nos é dito sobre a sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Aplicando-se espiritualmente, os seguidores de Cristo Jesus devem estar ensinando a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do professor não tem importância. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 6 a 7. Não é de admirar, em nossos dias, o semeador tornou-se a figura principal e a semente é bastante esquecida. Não devemos exaltar homens, mas firmarmos-nos completamente no Senhor. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. A palavra de Deus gera, Tiago 1,18, salva, Tiago 1,21, regenera, 1 Pedro 1,23.
Liberta, João 8,32. Produz fé, Romanos 10,17. Santifica, João 17,17. E nos atrai a Deus, João 6,44 a 45. Como o Evangelho se espalhava no primeiro século, foi-nos dito muito pouco sobre os homens que o divulgaram, porém muito nos foi dito sobre a mensagem que eles disseminaram. No livro de Atos do Espírito Santo, notamos em que cada cidade para onde os apóstolos viajaram, os homens eram convertidos por resultado da palavra que era ensinada. A importância das Escrituras deve ser ressaltada ao máximo. Isto significa que o professor tem que ensinar a palavra. Não há substitutos permitidos. Frequentemente pessoas racionam que haveria uma colheita maior se alguma outra coisa fosse plantada. Então, igrejas começam a experimentar outros meios, de modo a conseguir mais adeptos. Considere esta ilustração. Imagine que meu pai mandou plantar milho, pois ele estaria ausente da fazenda por alguns meses. Depois que ele saiu, eu decidi experimentar o solo e descobri que não era bom para o plantio do milho, mas daria um estouro de safra de melancias. Então resolvi plantar melancias. Imagina a reação de meu pai quando ele voltar para casa, esperando receber milho, e eu lhe mostrar um caminhão de melancias em vez disso. Nosso Pai Celestial nos disse qual semente plantar, a palavra de Deus. Não é nosso trabalho analisar o solo e decidir plantar alguma outra coisa, esperando receber melhores resultados. A colheita do Evangelho pode ser pequena, mas Deus só nos deu permissão para plantar a palavra. Somente plantando a palavra de Deus nos corações dos homens, o Senhor receberá o fruto que Ele espera. Ou usando uma figura diferente, as Sagradas Escrituras são a isca de Deus para atrair o peixe que Ele quer salvar. Precisamos aprender a ficar satisfeito com o seu plano. Quando os homens são escolhidos para governar um município, um estado ou um país, eles apresentam seus planos. Deus tem um plano especial apresentado por Ele, ensinado por Jesus e dirigido pelo Espírito Santo. No plano de salvação do Senhor, a semente é plantada porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É evidentemente importar ler, estudar e meditar sobre as Sagradas Escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Para ser implantada em nosso coração, Tiago 1,21, temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Uma safra sempre depende da natureza da semente, não do tipo da pessoa que a plantou. Um pássaro pode plantar uma castanha. A árvore que nascer será um castanheiro, e não um pássaro. Isto significa que não é necessário tentar traçar uma linhagem ininterrupta de fiéis cristãos, recuando até o primeiro século. A força e autoridade próprias da palavra para produzir cristãos como aqueles do tempo dos apóstolos. A palavra de Deus contém força vivificante. O que é necessário é homens e mulheres que permitam que a palavra cresça e produza frutos em suas vidas. Pessoas com coragem para quebrar as tradições e os padrões religiosos em volta deles, para simplesmente seguir o ensinamento da palavra de Deus. Hoje em dia, a palavra de Deus tem sido frequentemente misturada com tanta tradição, doutrina e opinião que é quase irreconhecível.
Mas se pusermos de lado todas as inovações dos homens e permitirmos que a palavra trabalhe, podemos tornar-nos fiéis discípulos de Cristo, justamente como aqueles que seguiam Jesus quase 2000 anos atrás. A continuidade depende da semente. É perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Podemos aplicar esta parábola para 4 tipos de pessoas que vão se reunir com a igreja, mas têm um coração diferente. A primeira pessoa é a semente que caiu à beira do caminho. É um cristão duro de coração, não quer ser perturbado com novas ideias. Nunca acha que a pregação da palavra de Deus é para ele. A segunda pessoa é a semente que caiu na terra rochosa. É o cristão que é batizado, tem muito entusiasmo, mas esfria rapidamente. Raramente frequenta os cultos para adorar a Deus. São as pessoas descritas em 1 Coríntios 3 e Hebreus 5:12. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, como é feito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A terceira pessoa é a semente que caiu na terra espinhosa. É o cristão com talento, mas tem tantos outros interesses que aos poucos Deus é sufocado. É aquele que não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. A quarta e última pessoa é a semente que caiu na terra boa. É o cristão que tem a palavra de Deus firme no seu coração. Ele é a pessoa de Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma pessoa útil no reino, cumprindo Filipenses 2, de 1-4. Se há, pois, alguma exortação, em alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amados ouvintes, a conclusão desta parábola é deixada para cada um escrever. Olhe bem a sua vida e pergunte: que tipo de semente sou eu? Amém. Jamais farisão. O que a Bíblia diz sobre o semeador, a semente e os solos? Jesus contou frequentemente por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia que ele usava para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais importantes destas parábolas é aquela registrada em Mateus 13, versículos de 1-23, Marcos 4, de 1-20 e Lucas 8, de 4-15. Esta história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. A importância desta parábola é salientada por Jesus em Marcos 4:13. Não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas
em mais do que 2 evangelhos. E também é uma das únicas que Jesus explicou especificamente.